Você tem dificuldade de falar não? Você tem a dificuldade de fazer algo que talvez seu pai ou sua mãe não aprove? Se você se identifica com isso, esse vídeo é para você. Meu nome é Kátia Moraes, eu sou consteladora familiar e eu vou falar aqui um pouquinho sobre o que Bert Hellinger dizia sobre consciência leve e consciência pesada. Acontece muito na nossa vida em relação à nossa família, mas também em relação a outras pessoas. Pessoas que a gente admira ou às vezes pessoas que a gente depende ou pensa que depende para alguma coisa, da gente ter a dificuldade de ir contra aquilo que nos foi ensinado, mesmo que aquilo esteja muito pesado para nós, que a gente não esteja mais concordando, que a nossa vida não caiba mais aquele padrão de comportamento, ou naquelas situações onde a gente tem que estabelecer um limite, dizer não para o outro e muitas vezes a gente não consegue. A gente se cala para evitar um conflito. E na maioria das vezes as pessoas fazem isso porque ficar calado e aceitar o abuso do outro ou seguir o padrão que a nossa família nos ensinou, por mais que não nos pareça o mais adequado em determinados momentos, ou que não seja leve para nós, que seja muito pesado, às vezes até a gente acha que é adequado, que é o certo, mas é pesado demais. Quando a gente faz essas coisas que a gente aprendeu, que os nossos pais nos ensinaram, quando a gente vive igual aos nossos ancestrais, seguindo aquele padrão, aquela linha, a gente tem a consciência leve. A gente se sente pertencente, a gente sente um conforto desagradável, vamos dizer assim. Eu estou andando na linha, não está leve, mas eu estou fazendo o que foi ensinado, o que foi determinado. Eu estou cumprindo o padrão, é como se assim, eu estou cumprindo a meta, né? E quando a gente não diz não para o outro, a gente não estabelece os nossos limites em relação às pessoas, e aí eu não estou falando só de família, eu estou falando de relacionamento, de trabalho, de amigos, e de todo tipo de situação, gente, às vezes até de estranhos. Quando às vezes um estranho chega pra gente, invade o nosso espaço, pra gente ficar no salto, né, ser educada, a gente engole aquela história e sai de fininho, sem estabelecer um limite. Eu não tô dizendo para você sair brigando com as pessoas, não é isso. Mas se a pessoa abusou, se a pessoa invadiu o seu espaço, pontue. Fala, olha, isso que você fez não é legal. Olha, esse espaço aqui é meu. Até aqui tudo bem, mas desse lugar para cá é meu e eu não aceito. Mas fazer isso traz pra gente o que Bert Hellinger chamava de consciência pesada. Essa consciência pesada é aquela que nos permite ir onde os nossos ancestrais não foram, é aquela que nos permite estabelecer os limites, o que a gente aceita, o que a gente não aceita, é aquela que nos faz dizer não para determinadas situações que não são boas para nós, que são abusivas para nós. E estar nessa consciência pesada é ser adulto, é assumir o papel, é dizer isso eu gosto, isso eu não gosto, assim eu aceito, assim eu não aceito. Mas o que a gente mais vê são pessoas que vão passando pela vida dizendo sim para tudo, engolindo sapos o tempo inteiro, fazendo o que o padrão determina, se encaixando, ao invés de criar seu próprio espaço, sabe? Como se fosse um lugar que você tem que se espremer para caber, né? Se adequar, a gente está sempre se adequando às situações. Esse lugar de se adequar a situações que não são confortáveis, isso é muito da nossa criança sofrida, da nossa criança que achou que não tinha um lugar, que sentiu que não estava sendo vista, que sentiu que não era merecedora. Então a gente tem que assumir o nosso adulto, e o nosso adulto luta pelo próprio espaço. O nosso adulto corre atrás do que ele quer, mesmo que aquilo faça, em determinado momento, traga uma consciência pesada. Eu estou indo contra o que o meu pai falou. Eu estou indo contra o costume da minha família. Às vezes a gente vê pessoas falando assim, na minha família,
as mulheres nunca foram felizes no casamento. As histórias são sempre de casamentos que duraram ou não duraram, mas nunca foram casamentos felizes. E a pessoa trilha um caminho semelhante, porque ela não sente a permissão, a coragem de dizer não para um relacionamento abusivo, para um relacionamento infeliz. Por quê? Porque sempre foi assim. Quem sou eu para fugir desse padrão e correr atrás de algo diferente que vai me fazer muito feliz? Né? É assim, a vida é assim. E quando a gente é adulto, a gente tem a permissão de criar a nossa própria vida, mas quem dá essa permissão para nós somos nós mesmos. E essa permissão chega quando a gente se permite fazer diferente, falar não para determinadas situações, estabelecer limites, dizer para as pessoas assim eu gosto, assim eu não gosto, assim eu quero, assim eu não quero. Esse espaço aqui é meu, você está invadindo. Mas isso a gente só consegue quando a gente se permite estar no que Bert Hellinger chamava de consciência pesada, quando a gente se permite fazer diferente. E é libertador. Mas para isso a gente tem que romper um padrão. E romper padrão não é uma coisa muito simples, né? Para algumas pessoas é mais fácil, mas para a maioria é difícil. Então, gente, a constelação ela é fantástica por causa disso. Que a gente consegue fazer esse rompimento de padrão. A gente consegue ir para a consciência, entre aspas, pesada, onde a gente vai criar a nossa própria realidade do nosso jeito, de uma forma mais leve, olhando para os nossos ancestrais, honrando tudo que eles viveram, sofreram, tudo que eles acreditavam, dizendo, sinto muito se foi tão difícil, e pedindo a bênção para fazer diferente. Quando a gente se propõe a fazer diferente, a gente não está querendo dizer que a gente vai fazer o contrário e nem melhor, e nem pior. A gente só vai fazer diferente, é do jeito que é bom para nós. O que é bom para mim hoje, lá na época da minha mãe não era bom para ela. E quando a gente entende isso através de uma constelação, é libertador. Então, gente, o convite é: se permita viver e ser feliz e fazer do seu jeito, mesmo se a consciência pesar um pouquinho. Mas com a constelação você vai aprender que ela pesa um pouquinho, mas você consegue. E é mais leve do que a gente imagina. Então fica o convite. Quem sente essa dificuldade de falar não, de se posicionar, de se colocar no mundo, de fazer o que sonha, o que quer, vamos olhar para isso numa constelação familiar e realmente tirar todos esses véus e essas castrações que a gente vem trazendo, todos esses assim pode, assim é certo, assim não pode, para fazer do nosso jeito. Então, se você gostou desse vídeo, se você se identificou um amigo, acha que vai servir para alguém, passa o vídeo, curte o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho. Vai ser um prazer atender vocês. Um grande beijo e dúvidas, sugestões de tema também me enviem porque me ajuda muito. Beijo para vocês.